Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Block Insider, nosso podcast do Block Trends, sempre trazendo temas da indústria de cripto, tecnologia e finanças. E o nosso tema de hoje não poderia ser mais atual, apesar de envolver séculos de história. O dólar vai acabar? E aqui comigo hoje o Nicolas Sati, também do Block Trends. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Hermes? Tudo bem, Tony? Prazer estar aqui com vocês hoje. E também o Tony Volpon, que foi diretor do Banco Central da Diretoria de Assuntos Internacionais do Banco Central entre 2015 e 2017, e hoje é professor da Escola de Diplomacia na Georgetown University, em Washington. Tudo bem, Tony? Tudo bem, um prazer. Boa. Eu vou deixar nesse segundo episódio o Nicolas começar aqui e aproveitar bastante da experiência do nosso convidado em um tema... tem tudo a ver com a gente, né? Finanças e história é a nossa praia. Bora lá, Nicolas. Não, bora lá. Antes de mais nada, Tony, é um prazer ter você aqui. Você é uma referência para nós brasileiros nesse tema e até por isso que a gente decidiu trazer você aqui para conversar um pouquinho com a gente. Então, antes de mais nada, obrigado. Mas acho que é importante para a gente começar o nosso bate-papo, começar do básico, né? Sem querer voltar ao século XVI lá atrás, mas... como é que surge uma moeda global? Você pode dar um panorama para a gente, assim? Bom, obrigado pelo convite, né? É um tema super legal. Olha, eu acho que tem que voltar um pouquinho ao que talvez foi a primeira globalização, né? Que foi exatamente aquele período, né? Que Portugal, de fato, né? Foi uma das primeiras potências, né, que foi a exploração vindo da Europa, né, na verdade eram oportunidades de fazer trading, né, que não existiam na época, ou passavam muito por uma rota só, que era uma rota por terra, né, a rota da seda, entre a Ásia, né, que tinha na época a China como grande potência, e tinha muitas exportações chinesas, mas também da Índia, que tinham alto valor nos mercados europeus, né, mas passava tudo por essa rota que não era uma rota, vamos dizer, muito produtiva, né, e aí teve essa ideia de fazer isso para o mar, né, todos nós conhecemos a história de Vasco da Gama, né, que passa pela África e aí leva a abrir vários trading posts, né, ao redor da Ásia e da própria África, né, e Portugal vira uma referência. Isso começa todo um processo de globalização das economias europeias como um todo, né, então Itália, né, as cidades-estados italianas começam a ter bastante importância e também bastante importância no financiamento dessa atividade. Então, outra grande inovação não foi só a inovação tecnológica, né, dos navios que conseguiam fazer esses roteiros, né, e voltar, mas também o financiamento disso, né, surgiu o merchant banking, né, que eram os banqueiros que bancavam essas expedições que eram altamente rentáveis, mas eram de longo prazo. O navio literalmente ficava anos indo e voltando, né, e de algum risco, né, o navio sempre pode afundar, né, várias coisas podem acontecer. Então, você começou a ter uma combinação de inovações naquela época que foram muito benéficas para a economia europeia, de fato, né, a dominância mundial da Europa realmente começa nesse período, e vários outros países, feito Holanda, Inglaterra, começam meio que a entrar nesse jogo. Passando alguns séculos para frente... Pode falar. É também um momento que surgem as primeiras bolsas de valores, né, as primeiras negociações. Sim, exatamente. Expedições marítimas. Vários conceitos que a gente tem de contabilidade, né, de contratos de risco, de financiamento, de bolsa, vem dessa época, né, surgem nessa época e são desenvolvidos. De novo, passando alguns séculos para frente, a Inglaterra começa a meio que dominar, né? Então teve um momento meio ibérico. Aí teve um momento onde a Holanda foi muito importante, né? Todos nós conhecemos a história da bolha das tulipas na Holanda, foi nessa época também. Mas a Inglaterra, por N razões, começa a dominar isso. E passando mais para frente, você tem na Inglaterra o início da Revolução Industrial, né? Então a Inglaterra, né, tem a capacidade, e aí tem um grande debate do porquê disso, né, tem razões culturais, econômicas, políticas, né, a gente pode né, teria que
seria mais de um podcast para desenvolver esse tema, mas de qualquer maneira a Inglaterra, né, surge a Revolução Industrial na Inglaterra e ela começa a dominar, né, esse fluxo global, né, de bens e pessoas, né, temos que lembrar também que foi a época da escravidão, né, da imigração dos escravos, né, forçosamente da África, tanto para a América do Sul como a América do Norte, né, então teve imigração, teve também um círculo de pessoas, mas a Inglaterra começa a dominar, porque a Revolução Industrial nasce nela, e Londres começa a ficar o grande capital financeiro desse circuito como um todo, e a Inglaterra começa a ter uma grande excedente de poupança, né? Então, você olha para os dados da época, né, tinha muito capital sendo ganho, né, por esse processo, e aí a City Londrina, né, começa a irradiar investimentos para o resto do mundo, porque tinha muita poupança lá, né, e muitos desses iam para os países emergentes da época, né, o grande país emergente da época era os Estados Unidos, né, boa parte quando você começa a ter não só a expansão dos Estados Unidos para o oeste, né, começa na costa leste, começa indo até a Califórnia, para o sul também, né, a guerra com o México, né, eles tomam Texas, etc. e tal, mas também o início da indústria, né, na costa leste americana, muito financiado com capital inglês, né, e aí você tem aquela aceleração de crescimento não querendo te interromper, Tony, mas esse é um ponto interessante, porque hoje a gente fala de Estados Unidos e a última coisa que eu penso é poupança. É um país que não poupa, é um país que vive no crédito, então é uma situação Isso é outro tema interessante, abordado por alguns acadêmicos de uma maneira interessante. Agora eu vou desviar totalmente de foco, mas só para responder a sua pergunta. Tranquilo. Estados Unidos não é gerador de poupança, ele de fato, né, ele tem déficits contínuos, né, crônicos, na sua conta corrente, mas quando você olha para o balanço de ativos e não tanto o fluxo, o que você vê é que os Estados Unidos, na verdade, é um país hedge fund, tá? Ele emite passivos a um custo muito baixo, as famosas treasuries, que todo mundo acumula, os bancos centrais aí acumulam treasury, e ele pega esse dinheiro e investe, né, em investimentos, né, com uma rentabilidade muito maior, né, que é todos os investimentos que ela faz em tecnologia, não só no próprio Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então, se você olhasse para os Estados Unidos como sendo, né, de novo, um fundo, né, ele tem essa coisa, ele tem um passivo muito baratinho, ele tem um carry muito alto do lado dos ativos, né? Então, apesar de ele ter esse déficit crônico, ele tem uma rentabilidade muito maior dos seus ativos do que dos seus passivos e, portanto, não é necessariamente uma situação instável, porque é fadada a dar uma crise, como muitas pessoas vêm falando há 30 anos, né? Eu ouço isso toda a minha vida profissional. Olha, um dia vai ter uma crise do dólar, o dólar vai acabar, porque os caras têm déficits que não têm fim. Bom, enquanto o resto do mundo está disposto a comprar treasuries baratinho e deixar os americanos investir isso do outro lado, parte disso vai para o consumo, obviamente, mas parte disso é investido em investimentos de maior rentabilidade, o sistema tem um certo equilíbrio. Bom, quero voltar para a questão da libra esterlina. Então, quando né, a Inglaterra vira o poder hegemônico do mundo, tá, né, tem colônia na Índia, Estados Unidos, África, né, como um todo, e consegue derrotar seu maior competidor na época, que foi a França durante as guerras napoleônicas, a libra esterlina vai meio nesse processo e vira a moeda que começa a financiar tudo isso, né? Então, vocês talvez sabem a história. Quando o Brasil declara independência de Portugal, né, o grito da independência, o Brasil paga uma indenização a Portugal pela sua própria independência, né, uma coisa meio peculiar. E esse pagamento de indenização foi financiado pela casa de Rothschild, né, que era uma das grandes casas de merchant banking em Londres na época, né, uma casa que ainda existe, longa história, né, e foi um título denominado em libra esterlina, né, que tinha uma ligação ao ouro, né.
Então, só um pouquinho da nossa história, como cabia tudo isso. E, de fato, a casa de Rothschilds foi os grandes banqueiros, né, do Brasil independente, né, do Império, época do Império, Dom Pedro. Enfim, então você tem essa ascensão da libra esterlina. Até aproveitando esse gancho, e a conversa que a gente tinha puxado aqui antes de começar a nossa conversa, você acha então que tem uma ligação direta entre a ascensão de uma moeda como um padrão de pagamentos global, uma reserva global, e o poder hegemônico de uma nação, seja ele poder bélico? Existe uma ligação direta, na sua opinião? Direta. Então a gente pode discutir de novo por que as pessoas aceitam dólares com baixa rentabilidade. Aí tem um argumento econômico que diz que aqueles dólares provêm vários serviços, além de uma taxa de retorno, liquidez, né, os mercados americanos sendo os mercados mais líquidos do mundo, né, a própria liquidez das treasuries, a potência fiscal dos Estados Unidos como sendo maior economia, tudo isso é verdade, tudo isso era também verdade na questão da Inglaterra, mas o bem fato de verdade, também outro fato né, ser hegemônico, né, implica também ser a potência militar, né, porque é uma imposição, né. Ser um império é sujar as mãos, né, não existe império bonzinho, né, na história humana. E a gente tem que pensar nesses poderes como sendo tipos de império. Então, você não necessariamente tem, né, as relações quase coloniais que você teve em outros impérios, né? Aí pode pensar na própria Inglaterra, volta para o Império Romano, etc. e tal. Né? Mas você tem relações de hegemonia, de imposição cultural. Então, você exporta a sua cultura, você exporta o seu modo político. Né? Não é por acaso que os americanos sempre estão pensando, né, que o ideal é o sistema democrático americano, né? E ficam meio, né, lutando várias guerras por aí, tentando impor isso, mas certamente tem sim, a questão militar é muito importante, e continua a ser muito importante hoje. Correndo o risco de atravessar um pouco os assuntos, mas se a gente pega essa história das moedas que você estava falando no começo, né, da moeda portuguesa, do real de 8 espanhol, do florim holandês, do franco francês, eles geralmente terminam a sua dominância com uma guerra, né? Como é o caso da guerra entre a Espanha, a Holanda, ou a Primeira Guerra Mundial, ou a Batalha de Waterloo, por exemplo, que deu a ascensão da Inglaterra, né? Isso há um perigo de que essa troca de moeda, no caso, se for ocorrer com dólar, venha de uma guerra, né? Você acha que é um... Então, o caso clássico muito discutido é a queda da libra esterlina, né? Como que a libra esterlina vai de ser a moeda padrão mundial para ser, né, hoje um quase nada, né? Não é uma moeda realmente sistematicamente importante. Isso vem exatamente de uma guerra, né? Se a gente voltar para o início do século XX, você tinha o poder hegemônico era a Inglaterra, mas já era um poder um pouco decadente, do ponto de vista tecnológico, né? O país que tinha a tecnologia que estava bombando era a Alemanha. Né? A Alemanha cria... as universidades que conhecemos hoje, né, são uma invenção alemã. Se você voltar para aquele período, grande parte da física, da ciência, da engenharia era toda alemã. Né? Então, a Alemanha era o poder emergente em ascendência, né? Do ponto de vista econômico, era uma economia grande, maior da Europa, populacional, né? Depois da unificação da Alemanha, que acontece em 1870, né? Vira uma grande potência, crescimento econômico muito maior do que da Inglaterra, né? E aí começa a entrar a ambição geopolítica militar, né? Você começa a ter essa concorrência entre a Inglaterra e a Alemanha. Aí, do outro lado do oceano, tinha os Estados Unidos, quietinho, crescendo mais que os outros dois, e por causa da sua isolação, não era visto pela Inglaterra como sendo um concorrente, né, um peer competitor, como se diz na literatura. E aí, obviamente, essa concorrência alemã-Inglaterra nos leva à Primeira Guerra Mundial, que basicamente destrói, né, danifica muito, obviamente, a economia alemã. A Alemanha perde a guerra, mas também a economia inglesa, né? Ela se endivida muito durante a luta da guerra.
E quem sai bonito da guerra é os Estados Unidos, né? Então, a troca do padrão de libra esterlina para o dólar americano, na verdade, começa nesse momento, tá? Então, não foi pensar que essa troca de padrão não é um evento, são processos que podem durar décadas. E certamente, se você lê a literatura, o que as pessoas estavam pensando sobre esse assunto na época, poucas pessoas, em 1920, achavam que a libra esterlina ia perder seu lugar para o dólar americano, apesar de você já saber o resultado da guerra, né? Então, essas coisas demoram até para serem percebidas que o processo está, por mais incipiente que ele seja, que ele de fato esteja acontecendo. Mas é aí que acontece. Então, assim, Bretton Woods, em 45 e 46, né, que estabelece o padrão do dólar americano como sendo a moeda padrão globalmente, né, e regula essa questão, ela, na verdade, vamos dizer, é um momento que ficou 20, 30 e mais uma guerra, né? Mas a Segunda Guerra Mundial realmente aí afundar de vez economicamente a Inglaterra, né? E estabelecer agora os Estados Unidos, né, como a potência hegemônica, militar, econômica e financeira. Tem só para não perder a oportunidade, mas tem uma piada sobre essa questão da Alemanha e Inglaterra, que diz que a dominância da Alemanha era tão grande que no começo do século XX a família real inglesa se tornou alemã. Né? Então, eles dominavam até isso. Sabe que eles eram primos, né? Todo mundo é primo. Eles são alemães, né? Eles trocaram de nome, né? Sim, eles trocaram de nome falso. Inventaram na guerra porque ser alemão era impopular. Ficava um pouco difícil saber que a família real era alemã quando a Alemanha estava bombardeando seu país, né? Não ficava tão bem. Mas você chegou até Bretton Woods aí, a gente começa a se situar um pouco mais no presente, por assim dizer. E em termos práticos, assim, para o nosso cotidiano, para as nossas relações internacionais, o que significa para o Brasil e para o mundo estar num padrão dólar? Como é que esse padrão é colocado? Como é que ele pode ser sentido no dia a dia das pessoas? Como é que ele se faz presente de fato? De novo, né? O padrão dólar, ele tem dois lados, eu diria, um lado negativo e um lado positivo, né? O lado positivo é que ele é quase um bem público global, né? Você consegue fazer várias coisas de uma maneira mais rápida e barata, porque você tem o dólar como esse padrão, do que você imaginaria numa situação contrafactual, onde você não teria uma moeda padrão. Vamos imaginar um mundo sem moeda padrão. Ele seria um mundo muito mais complexo, complicado e caro de financiar essas transações, né, que são, a meu ver, pelo menos, grande base do crescimento, desenvolvimento econômico global que a gente tem hoje, né? De novo, eu sou um capitalista, acho que o capitalismo funciona muito bem, e a razão pelo qual a gente tem uma economia tão desenvolvida, né, é o fato que, em parte, porque a gente tem esse bem público, né, chamado de dólar americano, né, que todos os serviços, entre aspas, externalidades positivas, né, para usar o termo correto, que ela traz. Então, né, tem toda essa coisa de ficar batendo nos Estados Unidos ou reclamando sobre o dólar, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que isso é verdade, né? Qual o lado negativo? É controlado pelos americanos, né? E eles, apesar deles, especialmente o Fed hoje, eu acho, isso vem em função das sucessivas crises financeiras globais que a gente tem, na verdade, desde os anos 90, né? A época de grandes crises globais começa nos anos 90 e não se encerrou. O Fed hoje ele tem muito mais uma visão, ele leva em conta o que está acontecendo no mundo muito mais do que ele fazia, vamos dizer, nos anos 70, nos anos 80. Mas ainda assim, né, o Fed, o Powell acorda de manhã e ele pensa, o que eu vou fazer para o bem-estar dos Estados Unidos? E todo o resto vem, né, em quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar. Então, obviamente, você tem um problema de governança, né? O sistema ele tem essa governança concentrada, né, egoísta. E outro problema também, né, é que a gente paga por esses serviços, né? Ele é um bem público, mas ele não é um bem público grátis, tá?
Todos nós pagamos por isso, financiando o sobreconsumo dos Estados Unidos e financiando também, como eu disse, esse carry trade, né, que os americanos fazem em relação ao resto do mundo, né? Eles tomam dinheiro barato de todo mundo e aplicam esse dinheiro em coisas que são muito mais rentáveis, também ao redor do mundo, né? As multinacionais americanas, etc. e tal. Né? Então, a gente financia, né, de uma certa maneira, a gente recebe serviços de volta, mas a gente paga por isso e a gente financia, né, um sobreconsumo muito grande nos Estados Unidos, né, que é exatamente a soma desses déficits de conta corrente que você vê ano após ano após ano. O que é déficit de conta corrente? É quando eu consumo mais do que eu estou produzindo. Eu moro nos Estados Unidos, e não é a primeira vez que eu moro aqui, né, eu já morei aqui já morei em Chicago, morei em Nova York, etc. Eu posso dizer, né, esse padrão, grande padrão de consumo, que os brasileiros vêm aqui e ficam assustados, ai meu Deus, olha, quanto esses caras estão consumindo, parte disso é financiado pelo resto do mundo. É o que, nos anos 60, mais ou menos, tinha um ministro francês chamado Valéry Giscard, que era o ministro da Economia francesa. Oi? Valéry Giscard d'Estaing. Exato, meu francês não é tão bom. Excusez-moi. Ele falava do privilégio exorbitante, né, dos Estados Unidos, que era o fato de que os Estados Unidos poderiam, com 10 centavos, imprimir uma nota de $100 e o resto do mundo teria que trabalhar o equivalente a $100 para obter aquela nota, né? Isso ainda ocorre hoje, ou como é que... Não mudou nada, de novo, essa troca que a gente tem hoje. A gente recebe serviços do padrão dólar, então... Eu acho que o nosso querido francês talvez não estava olhando esse lado da questão, mas tem um preço, né? Tem um preço, de novo, em termos de governança e de financiar o consumo americano. Então, a gente paga por isso. Então, a questão que se coloca hoje, aí vem essa questão da China, do próprio surgimento de moedas digitais, é o seguinte, tem um outro padrão possível que seria melhor, né, do que esse padrão americano sob o qual a gente vive de uma forma ou outra, né, desde os anos 40, pelo menos, do século passado. Aí tem que se colocar, mas quando a gente coloca isso, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, esse padrão alternativo será melhor? Porque isso não é necessariamente verdade, entendeu? Então, como eu disse, você pode imaginar o mundo... Isso é um risco que eu acho que existe hoje, né? Você pode imaginar o mundo se dividindo em blocos, entendeu? Perdendo essa qualidade, perdendo essa moeda reserva, mas também perdendo as vantagens da globalização. A globalização precisa de uma moeda, de um padrão financeiro global, né? O financeiro é o outro lado, né? O outro lado do sistema. A gente não vai conseguir ter uma economia globalizada com essas complexas redes de suprimento. Né? Pensa no iPhone, né? Quantas coisas de quantos países vão no iPhone. Você não vai ter o iPhone sem ter uma moeda de padrão global. Então, nessa coisa de querer deglobalizar, de ficar jogando pedra nos Estados Unidos, né? Ou de começar uma concorrência desenfreada contra a China, né? Como muitos nos Estados Unidos hoje estão advogando, você pode acabar num mundo muito pior do que nós temos hoje. Então, esse é um risco. Então, quando a gente pensa em alternativas, temos que lembrar, né, que tem alternativas piores também. Não é que qualquer alternativa será necessariamente melhor. Então, eu acho que esse é o debate que está tendo em várias instâncias acadêmicas, mercado, politicamente, etc. e tal, né, especialmente agora com o fator China, e se a China, de fato, poderia oferecer, né, um padrão alternativo ao padrão americano. Outra coisa que tem acelerado muito esse debate é o uso político da moeda, né? Então, você viu isso contra a Rússia, você vê isso contra o Irã, isso tem assustado muitos países em dizendo, porra, na verdade, aquela coisa, o americano não fica jogando bomba, necessariamente, mas se ele me decepa, né, me corta do sistema financeiro global, né, se ele me fecha o SWIFT, coisa mais simples, né, transferência de dólar via SWIFT. Se ele me retira do SWIFT, e eles têm o poder o governo americano tem o poder de fazer isso,
entendeu? Minha economia colapsa. Vou querer, né, ou como eles fizeram agora, eles, né, congelaram as reservas da Rússia, uma coisa que assustou muita gente, né, porque teve vários conflitos, mas ninguém... Isso foi um baque, né? Hã? Isso foi um baque grande, né? Foi, o fato muito grande. Então, uma das razões que esse assunto... É um assunto, de novo, que desde do francês aí nos anos 60, é um assunto que é debatido, não é uma novidade, que a gente tem um padrão de dólar, que esse padrão tem um custo, tem vantagens, tem custo, quais seriam alternativas, aí sempre vem alguma proposta, vamos fazer... Teve proposta, por exemplo, vamos tornar aquela unidade de valor, na verdade, não é bem uma moeda do FMI, o SDR, vamos tornar isso em uma moeda global. Vamos lá, não pode, não funciona, etc. Os americanos sempre bloqueiam, né, esses tipos de iniciativas, porque o sistema é benéfico para eles, né? Obviamente eles vão bloquear. Mas eu acho que tem acelerado muito, e o medo da China, né? A China está sentado lá em 3 trilhões de treasuries, né, com uma economia altamente plugada na economia global financeiramente, mas obviamente muito mais em termos do seu comércio internacional, e está lá nessa concorrência com os Estados Unidos, que está ficando cada vez, né, mais, vamos dizer, mais perigosa, né? Porque os americanos basicamente ficaram 30 anos achando que a China não era um problema, o problema estava lá no Oriente Médio, Iraque, né? Ficavam jogando bilhões de dólares no Iraque e no Afeganistão, a China comendo o lanche deles, né? Roubando tecnologia, tomando mercado, etc. e tal. Aí, de repente, com o Trump, parece que os americanos acordaram e falaram: o que está acontecendo aqui? E agora, o que eu vejo é que os Estados Unidos está indo, né, de um extremo para o outro, que é muito comum para os americanos, né? Então, Agora, Tony, só para a gente dar um passo atrás aqui e voltar na nossa discussão central, olhando, né, a gente teve, você mencionou da Libra, que foi uma reserva global e acabou se extinguindo como tal, e a gente teve a ascensão do dólar como uma moeda de reserva global. Só que a gente sabe que em 1971 a gente teve o Bretton Woods, em que o padrão ouro foi abandonado e o dólar passa a ser uma das primeiras, se não a primeira moeda 100% baseada em confiança, né? E não mais no lastro em um metal precioso ou coisa do tipo. Qual que você acha que são as implicações disso para o dólar? E mais do que isso, quais são as implicações para os países que têm reserva numa moeda que não possui nenhum tipo de lastro? Eu diria que a relativa... Então, quando houve essa passagem, né, o Nixon acaba a ligação entre o dólar e o ouro. Primeiro que, se você acompanhar essa história, você que essa ligação ficou mais e mais enfraquecida nos anos 60. Então, não foi uma coisa que aconteceu de um momento para o outro. Foi uma ruptura abrupta, né? Não foi uma coisa abrupta. Não é que o cara acordou um dia e falou, acabou. Né? Teve vários passos nesse processo. E tinha esse problema, né? Quer dizer, os Estados Unidos estava correndo déficits correntes grandes, porque você tinha a guerra do Vietnã de um lado e você tinha a guerra contra a pobreza, né? Que foi uma grande expansão do estado de bem-estar naquele período. Então, os déficits eram muito grandes, a emissão de moeda era muito grande, não tinha como meio que segurar. E aí eles ficaram meio com medo de romper, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tinha alguns caras dizendo, vai dar uma hiperinflação, etc. Aí o Nixon falou, meio que chutou o balde e rompeu, e acabou acontecendo quase nada, né? E eu acho que acabou acontecendo quase nada porque aquela ligação era meio irrelevante, entendeu? O dólar já estava dando aqueles serviços que eu estava dizendo, né? Já era um public good global em termos de você plugar a sua economia no padrão de dólar, especialmente uma coisa que surgiu naquela época também, que era o mercado de euro-dólar. Então, nos anos 60, o padrão global era de controlar o fluxo de capital. Isso vem do Bretton Woods. Né? Bretton Woods, tem várias coisas de Bretton Woods, mas uma delas foi o pessoal de Bretton Woods, inclusive o Keynes, né? Nosso querido Keynes estava em Bretton Woods. Ele morre logo depois, falece logo depois, mas ele estava lá. Eles olharam para os anos 30 e falaram,
e os anos 20, que era uma época onde você teve mais fluxo de capital e volatilidade das moedas, várias moedas abandonaram o padrão ouro naquela época, disseram, olha, aquilo era uma zona, não funcionou, não queremos aquilo, gera muita volatilidade, precisamos de um padrão, então vamos criar esse padrão, né, esse padrão misto ouro-dólar, né, que foi, na verdade, uma posição americana, né, o Keynes queria um outro sistema, mas ele foi voto vencido, obviamente, porque ele estava representando, né, o poder, né, em decadência, que era a Inglaterra. Mas outra coisa que veio com o Bretton Woods é controle de capital. Então, a gente não vai deixar dinheiro entrar e sair, tem que ter uma razão, etc. e tal. Quando você tem a quebra do padrão nos anos 70, você também tem, já que tinha muito dólar rodando fora dos Estados Unidos, o que a gente vai fazer com todos esses dólares? Vamos criar um mercado para negociar isso, que foi o surgimento do mercado de euro-dólar em Londres. Então, Londres volta a ser, a City Londrina volta a ser, né, um centro financeiro global de importância, porque lá surge um segundo mercado de dólar, não regulado pelo Fed, né? Então, as pessoas conseguem fazer operações em dólar em Londres, né, fora do sistema. E aí realmente que você também, né, os serviços, né, o bom lado do padrão dólar também começa a aumentar, né, porque foge Então, por exemplo, nos Estados Unidos, naquela época, o Fed regulava o tamanho de taxa de juros que você podia pagar em depósitos bancários. Não podia, era chamado Regulation Kill. Acima desse patamar não paga. O que a China faz hoje, por exemplo. O mercado de euro-dólar valia qualquer coisa, valia um negociado, você podia negociar qualquer taxa. Boa. Aproveitando essa oportunidade aqui para fazer uma pequena defesa de Lord Keynes, tão atacado pelos liberais, especialmente nos últimos anos, né? Ele estava... Eu gosto muito de Keynes, eu não ataco ele não, por favor. Não, mas eu digo os liberais de forma geral, eles olham e falam, essa impressão de dinheiro aí é coisa de Keynes. Keynes perdeu em Bretton Woods, né? Keynes perdeu para o Henry Dexter, que era o secretário do Tesouro americano, que diga-se posteriormente... Ele não era secretário não, tá? Não, ele era representante... Talvez você vai falar isso, ele era comunista, sabe que era espião da... Era exatamente o que eu ia dizer. O cara que implementou o padrão dólar-ouro do mundo foi acusado pelo FBI de ser espião comunista. Né? Ele era. É uma história um pouco mais complexa, mas ele tinha ligações com a União Soviética. Assim. Não, isso eu acho um dos fatos mais interessantes da história. história. Oppenheimer, né? Falando do filme que todo mundo... Ele e o próprio Oppenheimer. Ele e outro também tinham um passado meio estranho. Então, mas pegando um pouco dessa questão de Bretton Woods, já me queimando com os liberais aqui para fazer uma defesa de Keynes, o FMI ele foi criado como um defensor desse padrão em Bretton Woods, né? Tanto o Banco Mundial como o FMI surgem em Bretton Woods. Sim, sim. E para quem é brasileiro um pouco mais velho, viveu os anos 90, ou quem vê qualquer notícia sobre a Argentina em qualquer um dos últimos 70 anos, sabe que o FMI não é muito querido pela América Latina, né? O FMI ele é atacado constantemente na região, por ser o defensor dessa estrutura imperialista, por assim dizer. E o meu ponto aqui, o FMI ele ainda tem espaço como defensor do dólar nos dias de hoje. Ele tem condição de, em um mundo multipolar, por exemplo, se adaptar e se tornar, enfim, cumprir uma função que não seja de propriamente defender esse padrão dólar no mundo. Como é que você vê o FMI nesses dias atuais? O FMI surge como... quando você tem... O grande argumento entre Keynes e os americanos era que os americanos queriam um sistema onde qualquer tipo de desequilíbrio externo, de conta corrente, teria que ser solucionado pelo país deficitário. Obviamente, naquela época, o mundo inteiro estava deficitário e o único país que estava com superávit de conta corrente era os Estados Unidos. Estava todo mundo importando coisas dos Estados Unidos porque as economias foram, né, destruídas pela guerra. Então, o grande problema era o que fazer com isso, né? Aí os americanos falaram, bom, vamos financiar vocês, lógico, né? Teve o plano Marshall na Europa, etc. E tal. Essa coisa fugir do controle,
quem tem que fazer o ajuste é vocês, não sou eu. Não é eu consumindo mais, tá, para fechar o déficit bilateral. É você que tem que consumir menos. E vamos criar uma entidade chamada FMI, que vai ser meio policial desse sistema, que terá recursos próprios para te ajudar no ajuste. Então, ele vai lá e fala, ó, vocês aí deficitários, tem que fazer um ajuste, eu vou te dar uma grana para te ajudar a fazer o ajuste, mas é um empréstimo, você vai ter que me pagar de volta, né? E vamos solucionar o problema dessa maneira, caso a caso, né? E foi isso, o FMI basicamente funcionou assim, né? Então, o que você está dizendo, anos 90, etc e tal, você pode voltar para os anos 80, a crise da dívida, o FMI sempre foi, né, o policial desse sistema, mas sempre forçando o país deficitário a fazer o ajuste. Então, era parte, sim, desse padrão, né, que disciplinava o relacionamento. Aí, obviamente, ironicamente, os Estados Unidos acaba sendo o país mais deficitário do mundo, né, mas tendo o dólar como reserva, então eles nunca têm que fazer o ajuste, né, porque quem faz o ajuste somos nós, comprando ativos em dólares, né, e financiando esses déficits, né. Então, você nunca vê os Estados Unidos indo para o FMI. O FMI mudou muito hoje, tá? O FMI está muito mais politicamente correto, né? Então, você pode ver a maneira, por exemplo, que eles estão tratando os argentinos hoje, né? Assim, ficam financiando, os caras só fazem besteira, eles ficam financiando, né? Então, aquela coisa do FMI bad cop, que eu acho que foi verdade por muitas décadas, hoje mudou bastante. O FMI hoje, né, se faz todo tipo de marabolismo para tentar ajudar esses países, tá? Então, ele não é mais aquele bad cop que era no passado, e ele está tentando achar um lugar, né? No mundo com forte fluxo de capital, qual é o lugar do FMI? Realmente para economias que não têm acesso ao mercado. Então, você pode pensar na Argentina, né, que ganha e perde acesso, dependendo do momento. Você pode pensar em economias africanas muito pobres, Sri Lanka, Paquistão. Tem países que estão meio que tendo momentos de acesso ao mercado, tendo problemas econômicos, perdendo esse acesso. Aí vai lá o FMI e o Banco Mundial também, né? Sempre parte desse processo, e também nasce com o Bretton Woods, para tentar ajudar esses países, de novo, consertar seus problemas, né, e não fazer os americanos fazer parte deles. Eu acho que eles têm um pouco de medo, porque se a Argentina se resolve, o FMI não tem mais o que fazer, não vai ter mais trabalho para a galera. Quando teve o grande boom no início do milênio, né, aquele período que estava todo mundo indo muito bem, realmente o FMI ficou muito sozinho, né? Aí já com a crise de 2008 começou a pipocar coisas para o FMI fazer, e de lá para cá sempre tem algum país para eles se meterem, né? Mas ali em 2008 também ficou... Eu acho que a FMI faz um bom trabalho em geral, tá? Então, obviamente, críticas pontuais, né? Algumas coisas que eles fizeram em alguns momentos, mas eu de fato, eu acho que eles servem. De novo, né? Dentro de pensando no padrão americano, do dólar americano como sendo algo que dá serviços à economia global, o FMI é parte desse pacotão, entendeu? Então, te ajuda quando você está lá na merda, ele vai lá e tenta te ajudar. E, de novo, hoje, o tipo de ajuste que eles impõem aos países, ou negociam, é muito menos severo do que era no passado. Então, eles aprenderam muito com, né, os erros que eles cometeram no passado. Agora, mas isso leva você a crer que o órgão está enfraquecido e, consequentemente, isso pode representar um enfraquecimento do padrão dólar no mundo ou não necessariamente? Bom, esse debate sobre enfraquecimento do padrão dólar passa de novo por essa questão de, ok, se não o dólar, o quê? Né? E, na verdade, eu não estou vendo, fora coisas muito marginais, sei lá, a Rússia agora vai financiar parte do seu relacionamento bilateral na moeda em que ela está exportando. Então, agora os russos vão aceitar rupis indianos para exportar petróleo para a Índia e não tem que passar pelo dólar americano, porque eles não têm acesso ao dólar. Aí a China faz isso, né? A China fica dando dinheiro para os argentinos. Então, hoje a Argentina, né, em parte, tem um padrão ligado ao renminbi. Quer dizer, eu acho essas coisas interessantes, entendeu? Devem ser exploradas, tá?
Agora, eu não vejo, por enquanto, e quando eu digo por enquanto, nos próximos anos, porque, de novo, essas coisas podem ser décadas, então talvez daqui 30 anos a gente vai ver algumas das coisas que estão acontecendo hoje e contar aquela história que hoje a gente conta sobre a Libra esterlina. Lembra lá? Primeira Guerra, blá, 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 foi o início da decadência e da ascensão do dólar. Então, talvez daqui 30 anos a gente vai contar mais coisas. Lembra 2023, 2022, 2008? Né, aquilo foi o início da queda do padrão do dólar americano e o surgimento de um novo padrão, ou novos padrões, né, de novo, não tem que ser um padrão só. Mas eu acho que no curto prazo eu diria, eu colocaria, vamos dizer, 5 anos, 5 a 10 anos, né, não é 6 meses, eu não vejo nada assim concorrendo a nível sistêmico. Agora, coisas podem, na margem, começar a ocupar certo espaço, seja o renminbi chinês, seja moedas digitais, eu acho que isso vai acontecer. Agora, a questão é, para você virar hegemônico, aí volta ao que a gente falou já no início, você tem que ser um poder geopoliticamente hegemônico para impor e sustentar um padrão financeiro hegemônico, né? Uma coisa vai com a outra. Então, aquela coisa que eu comentei com vocês, né? O grande lastro do dólar americano não é ouro, nem eu acredito, somente o tamanho e força da economia americana, mas são os 7 grupos, né, de navais, né, com seus air carriers, que ficam rodando o mundo e projetando poder americano militar em qualquer cantinho do mundo que eles mandam seus navios e aviões. É aquilo lá que dá realmente o lastro, né? Porque o império é isso, né? O império, no final do dia, é a capacidade de você poder projetar força militar em qualquer canto do seu império. Um ponto que eu acho interessante, que você estava citando o caso entre Rússia e Índia comercializando petróleo, por exemplo, eles usam o rublo ou a rúpia indiana como meio de troca, mas a unidade de conta ainda é feita em dólar, né? É muito incipiente e pequeno, tá? Não sei. Tem gente que acha que isso vai ser no início de uma revolução. Eu estava escutando o cara do Gavecall, o Luiz Grave, né? Que é o nome dele. Eu gosto dele. Ele estava num podcast falando sobre isso vai ser uma revolução, porque os países emergentes vão fugir do padrão dólar. E eu fiquei, não sei. Então, de novo, acho que são experiments, né? Tentativas de fazer as coisas um pouquinho diferentes. Enfraquece um pouco o padrão dólar. Tá? Mas, de novo, para virar sistêmico, eu quero ver qual é a potência militar que vai sustentar um novo padrão. E isso não tem horizonte para isso acontecer, apesar do fato, né, que os chineses ficam investindo muito, especialmente na sua força naval, né, porque, na verdade, a gente ainda vive num mundo, apesar de bomba atômica e mísseis e aviões, etc. e tal, na verdade, a gente ainda vive um mundo que a projeção de força militar passa muito pelas forças navais. Né? Até se uma força alternativa, eu ainda acho que o padrão dólar será o padrão predominante, mas talvez não seja o único, talvez, de novo, você pode ter coisas que passam para moedas digitais, você pode ter coisas que passam por outras moedas, né? Quando surgiu o euro, né, no início do milênio, né, o euro lá em 2000, também todo mundo achava que eles iam comer um bom pedaço do que estava passando pelo dólar, e em alguns lugares isso é verdade. Você vai na Europa Oriental, nos países que ainda não são parte do euro, né, mas eles são muito eurizados, né? Então, então o euro serve uma certa função, mas também meio que decepcionou, frente à expectativa que algumas pessoas tinham com o surgimento de ouro como um concorrente ao dólar americano, meio que também decepcionou. Essa adoção de outras moedas como fontes de reservas está justamente impresso nas reservas internacionais dos países, né? Que hoje mais de 80% das reservas continua sendo em dólar e não em nenhum outro tipo de moeda ou nem nenhum outro formato de ativo, né? Eu acho, até na minha época, quando eu estava no Banco Central, e gestão de risco das reservas é uma coisa que fica debaixo da diretoria internacional,
eu argumentei que a gente deveria... Na época, você tinha uma diversificação meio estranha, tinha dólar canadense, por causa dessas pequenas moedas. Tinha um processo que tinha ocorrido anterior à minha vinda, de uma meia diversificação, e tinha um pouquinho de renminbi. E eu meio que empurrei o argumento, que acabou sendo aceito parcialmente. Aí eu não sei exatamente o que as equipes seguintes fizeram em relação a isso. Eu falei, olha, vamos parar de brincar de dólar canadense e vamos voltar ao dólar e ter realmente a segunda moeda sendo o renminbi. Vamos botar mais dinheiro no renminbi, vamos parar, tem que ter euro, ok? Não, ien japonês, dólar canadense, dólar da Austrália, vamos tirar essas coisinhas aí, só bagunça e vamos reconhecer que tem 3 moedas relevantes no mundo, entendeu? O dólar americano, o renminbi chinês, e aí tem o euro um pouquinho pela importância do tamanho da economia europeia. Isso se tornou uma notícia global, inclusive quando o renminbi chinês ultrapassou o euro nas reservas brasileiras, né? Em 2021, a última contabilidade que está aberta, mas se tornou um feito bem relevante, né? Agora, isso faz sentido. De forma tentar dar uma direcionada aqui, quais pontos uma moeda que vise substituir o dólar deve assumir? O que o país pretendente deve fazer para assumir essa posição? E quão longe, quão perto, quem seriam os desafiantes, né, melhor dizendo, para essa posição? O que a gente precisaria para ter essa mudança, que é uma mudança que já ocorreu, de certa forma, num período similar, né? Se a gente considerar que a libra esterlina assumiu em Waterloo em 1815, começa a cair em 1920, os Estados Unidos assumindo ali em 1920 até 45, a gente hoje está num período de tempo similar, né? Tipo, 80 anos. Tem toda uma argumentação que, né, uma analogia, né, onde a China seria a Alemanha e os Estados Unidos seria a Inglaterra. Né? Voltando para essa época. Aquela história não acabou bem, né? A Primeira Guerra não foi exatamente um passeio no parque. Então, tem toda uma discussão, né? Se esse tipo de concorrência geopolítica, que passa por essa questão financeira, mas certamente é muito, muito mais abrangente, se ela, de fato, né, vai levar a algum tipo de conflito militar entre esses dois países. Eu certamente espero que não, porque não tem ganhador nessa, especialmente quando você pensa na questão nuclear. Agora, o que eu acho mais provável, né, fora esse cenário meio extremo, é que a gente vai passar por um certo processo de deglobalização, né? Então eu acho que isso enfraquece o padrão dólar, é parte desse processo. Tá? Eu acho que a moeda chinesa vai ter um lugar maior de espaço nas transações financeiras e no comércio exterior. Vários países vão diversificar sua exposição, por não querer ficar na mão de nenhum nem o outro, né? Então, voltamos um pouquinho àquela ideia que nunca aconteceu na Guerra Fria em relação aos Estados Unidos e à União Soviética. A União Soviética nunca se colocou nesse lugar, né? Mas também era uma época onde vários países meio que brincavam dos dois lados, né? Então, ficava perto dos americanos, perto dos soviéticos, tentavam pegar uma coisa aqui, uma coisa lá. Grande parte do sucesso asiático, por exemplo, foi meio os asiáticos olhando para os americanos, agora estou pensando no Japão, Coreia, etc., e dizendo, olha, eu fico do lado de vocês contra a União Soviética, só que você tem que abrir meus mercados para minhas exportações. Então, a troca aí né, eu sigo vocês militarmente, né, mas eu consigo exportar e ter um padrão de desenvolvimento econômico baseado em exportações, acessando o mercado americano. A América Latina e o Brasil nunca fizeram isso, que é a grande tragédia, né, do continente e do Brasil foi de não ter feito nos anos 50 e 60 o mesmo tipo de pacto com o demônio que os asiáticos fizeram com os Estados Unidos. A gente seguiu o padrão americano, né, político-militarmente,
tivemos nosso golpe, etc. e tal, só que a gente pegou nada em troca, né? Ficamos naquela coisa cepalina de substituição de importação, que foi um grande desastre, razão pelo qual a gente é tão mais pobre que os asiáticos, né? Eu vi um artigo no Valor de hoje, talvez vocês vieram, né? Um colunista falando de um livro de um cara, eu não conheço ele, mas defendendo, né, o padrão econômico que a gente teve nos anos 50 e 60, e eu fico totalmente, eu acho um absurdo, né, que tem gente que ainda acha que aquilo foi um sucesso. Mas, de qualquer maneira, então, eu acho que vai ser uma época nos próximos anos, e eu acho que o Brasil vai ter que aprender a jogar esse jogo, não é ficar escolhendo o lado, não, é buscar vantagens dos dois lados, mas você vai ter um padrão mais complexo, onde o renminbi vai ser uma moeda mais relevante, e eu acho que moedas digitais, né, vão meio que correr na borda disso também, né, como sendo um terceiro padrão. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta, então, sobre moedas digitais, antes do Nicolas finalizar com a questão que ele tinha comentado mais cedo. O que você já estudou sobre Bitcoin? Quando é que você conheceu o Bitcoin? O que você costuma ler sobre o assunto? Eu, de fato, quando eu estive no Banco Central, eu formei o primeiro grupo de estudo de Bitcoin. Então, tem essa coisa de Bitcoin, né? Obviamente já tinha tido muito tempo, né? 2008, isso é 2015, 2016, mas o Banco Central não estava olhando muito disso. Aí eu juntei os caras mais jovens para começar a olhar isso, e obviamente, né, aí teve, né, isso foi muito mais estudado, e hoje, né, temos o real digital, né, etc. e tal. Mas outro interesse que eu tenho sobre isso é que a minha esposa trabalha com isso diretamente. Então, eu não sabia. Então estou muito próximo. A razão que eu moro em Washington é porque minha esposa tem um emprego em Baltimore, onde ela é chefe de ativos digitais numa gestora americana. Mas vou fazer propaganda da minha esposa. Pode fazer, não tem problema. Então, eu acho assim, eu acho que tem dois lados, tá? Ao meu ver. Eu acho que você tem toda uma parte de conseguir fazer as coisas de maneira mais descentralizada e baratas que você tem hoje, que é, por exemplo, o que minha esposa está fazendo nessa gestora. Então, eles estão olhando como que eles podem fazer, como eles podem trazer as tecnologias já desenvolvidas nos blockchains públicos para facilitar transações financeiras, tá? Torná-las mais rápidas, seguras e baratas, né? Porque essa tecnologia de liquidação de negócios nos Estados Unidos ainda é muito antiquada. Tá? O Brasil, por exemplo, está bem na frente dos Estados Unidos em vários quesitos, né? Eles estão apresentando agora o FedNow, que é a cópia do Pix, por exemplo, mas o Pix ainda é muito melhor que o FedNow. Então, acho que tem toda essa parte, né, que vamos dizer, o TradFi meio que captando elementos de DeFi para tornar o TradFi mais eficiente. Esse é um lado da moeda. E outro lado da moeda, eu acho que o Bitcoin, para países que têm padrão monetários totalmente caóticos, né, e aí entra na questão política também. Normalmente são países que também podem ter, né? Se você tem um padrão monetário muito caótico, você acaba tendo também, muitas vezes, né, uma política opressiva, né? Porque as pessoas querem fugir daquele caos e você quer manter as pessoas no caos, né? Então, o controle de capital, tudo isso. Aí o Bitcoin, eu acho que oferece, de novo, um serviço. A mesma coisa que eu estava falando do dólar americano, porque o dólar americano é padrão, ele te oferece alguns serviços de uma maneira eficiente. E em algumas situações, o Bitcoin te oferece um serviço também de uma maneira eficiente. Obviamente, eu sei que, né, a própria tecnologia por trás do Bitcoin também está se desenvolvendo. Então, eu acho, de novo, né, não acho que o Bitcoin vai... Eu não sou um maximalist, tá? Não acho que o Bitcoin vai tomar o lugar do dólar. Nada disso. Mas eu acho que o Bitcoin vai ter um lugar num padrão global monetário mais complexo do que esse padrão único do dólar, só o dólar, né? Eu acho que o Bitcoin vai ter seu lugar, né, junto com o renminbi chinês. Por isso que eu acho que a gente talvez vamos, nos próximos anos e décadas, entendeu? Vamos ter um padrão baseado ainda no dólar dominante, o renminbi meio que correndo como concorrente. Aí vai depender muito das coisas que vão acontecer na China, tá? Que é todo um outro debate. Né? E aí Bitcoin e outras moedas digitais correndo nas bordas, preenchendo algumas lacunas. Né?
especialmente em países que não conseguem ter um padrão monetário estável. É ótimo essa sua colocação, porque ela casa perfeitamente com a minha última pergunta que eu tenho para fazer para você, Tony, que é sobre as eventuais consequências, né, daqui a, sei lá, 20, 30 anos, supondo esse cenário hipotético que a gente discutiu aqui do dólar deixar de ser a moeda de reservas internacionais, ou pelo menos marginalmente deixar de ser em regiões específicas do mundo, qual que você acha que são as consequências disso para os Estados Unidos e para a economia americana? Na medida que os americanos perdem a capacidade de financiar seu consumo de uma maneira barata, você vai forçar um ajuste nos Estados Unidos, né? E parte desse processo está vindo, né, vai acontecer em um momento onde a questão deficitária nos Estados Unidos está um pouco fora de controle, tá? Então, hoje, por exemplo, né, não que isso vai ser o padrão dos próximos anos, mas hoje os Estados Unidos está com déficit nominal, sei lá, 5, 6% do PIB, com a economia em pleno emprego, né? Isso é um pouco bizarro, tá? Quando você olha para o déficit americano, ele tem, como em maioria dos países, né? A economia está indo forte, crescendo bem, o déficit cai e vice-versa, né? Então, hoje você tem um déficit estrutural nos Estados Unidos que é um pouquinho assustador, né? Fora do padrão histórico. Tá? E a verdade é que parte disso está sendo financiado, né? Você tem todos os programas que o governo Biden aprovou, muitos deles voltados à agenda climática, né? Anti-Inflation Act, o CHIP Act, também, que é essa questão de concorrer com a China e trazer mais da indústria de semicondutores de volta aos Estados Unidos. A verdade é que você pode ser um otimista e argumentar, olha, os americanos estão gastando todo esse dinheiro, mas parte disso está sendo investido, esses investimentos vão dar frutos lá na frente, vão gerar receita tributária e pagar essa dívida. Ok, pode ser que não também, tá? Então, acho que nesse processo, o bear case contra o dólar americano, estruturalmente, não estou falando próximo ano, 6 meses, mas o bear case estrutural você ter essa junção de uma concorrência de alternativas. Então, você tem alternativas ao dólar americano, que são mais viáveis, que te dão alguns serviços, entendeu? Com os Estados Unidos que está cada vez mais vivendo fora dos seus limites, né? E querendo que você financie a festa. E aí, talvez o mundo aí fala, olha, não estou muito afim, ou vou cobrar mais caro para financiar, porque eu tenho essas outras alternativas, entendeu? Ou não estou afim de financiar essa festa, não, né? O seu sobreconsumo. E aí sim, os Estados Unidos talvez terá que viver sobre uma disciplina fiscal e externa, né? Que ela não teve que enfrentar nas últimas décadas, né? Em função de ter o dólar na mão, que é aquilo que a gente vem enfrentando, né? Brasil, né? O déficit fica muito alto, tem crise, o dólar desvaloriza, né? O real desvaloriza, tem que fazer ajuste. Essa coisinha de país emergente, de ficar indo nesses processos, né, de ajuste, aí dá um boom, aí outro ajuste, exagera e tal. Os americanos não enfrentam. Talvez os americanos vão ter que aprender a conviver com uma disciplina maior, imposta pelo mundo, porque você tem essas alternativas, tá? Eles já sofreram com uma inflação de 10% ano passado, acho que eles não aguentam muito isso, não. Não boto muita fé, não. É uma questão interessante, né? Porque, de novo, não é uma discussão. Os americanos não estão tendo essa discussão de forma nenhuma. Não existe ninguém, nem do lado dos democratas, nem dos republicanos, que olham para esse déficit e comentam. Você pode jogar no Twitter, com Twitter, né? Você pode jogar, né? A única pessoa que meio que assim toca no assunto de vez em quando é o Jason Furman, né? Que é o professor que era do governo Obama, está em Harvard hoje, é muito ativo, né, nesses debates no Twitter. Ele é o único cara que fala, um pouquinho estranho, né? Que a gente está pleno emprego, desemprego lá 3,5% e déficit desse tamanho. O resto, cara, ninguém está comentando. Joga a vida, vamos gastar dinheiro, vamos. Aí tem essas coisas, tem um montão de proposta assim, mais maluca possível de despesa. Quer dizer, a disciplina fiscal, que era assim, uma coisa que existia
parcialmente nos democratas, né? Você tinha aqueles democratas mais ligados ao mercado financeiro, Bob Rubin, Larry Summers, e os republicanos também tinham, isso agora foi para o espaço. Tá? Não existe hoje, nos Estados Unidos, no espectro político americano, quem defende qualquer tipo de austeridade fiscal. Você vai do pessoal que não dá bola para o pessoal MMT, né, que tem um ganchinho lá no Partido Democrata, que quer gastar ainda mais. Né? Esse é um pouco preocupante, de novo, né, num processo onde o dólar americano vai começar lentamente a perder importância. É importante a gente olhar esse cenário, porque a gente sabe que brasileiro adora copiar ideias complicadas, né? Acho que era o Roberto Campos que dizia que quando uma ideia fica bem velhinha, ela vem se aposentar no Brasil, né? Então, não sabia que ele tinha falado isso, mas se ele falou, é um bom ditado. Eu não lembro se era o Roberto Campos ou se era o Milor Fernandes que falava, agora me fugiu. Mas eu queria agradecer demais a sua presença, Tony. Foi muito legal. Gostei muito do bate-papo e fiquei... Enfim, acho que cobriu bastante do que a gente se propôs. É um prazer ter você aqui logo nesse começo do Block Insider. Legal. Bom, boa sorte aí no podcast. Conte comigo. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Tony. Obrigado, Hermes. E até a próxima, pessoal. Valeu.